Ela bateu naquela porta, pedindo abrigo, sem imaginar que estava encontrando o homem que mudaria sua vida para sempre. Você consegue imaginar estar completamente perdida numa floresta onde dizem que ninguém sobrevive sozinho, e de repente avistar fumaça subindo entre as árvores como se fosse um milagre? Mas essa história aconteceu no interior de Mato Grosso, em setembro de 1889, quando uma jovem da alta sociedade descobriu que às vezes o destino precisa tirar tudo de nós para nos dar exatamente o que precisamos. E antes de continuar, por favor, deixe aqui nos comentários de onde você está assistindo essa história. Isso ajuda muito o canal a crescer e me motiva a trazer mais histórias emocionantes como essa para vocês. Escreva sua cidade, seu estado, ou até mesmo o país, se você está assistindo de fora do Brasil. Sua participação é muito importante. A carruagem balançava violentamente pelos buracos da estrada de terra, enquanto Beatriz segurava firme na lateral do banco acolchoado. Ela tinha 22 anos, cabelos castanhos presos em coque elaborado, vestido de viagem verde escuro com detalhes em renda importada. Seus olhos castanhos observavam pela janela a imensidão da Floresta dos Perdidos, que se estendia dos dois lados do caminho estreito. As árvores eram tão altas e densas que mal deixavam o sol da tarde penetrar, criando sombras compridas e ameaçadoras que pareciam se mover. Beatriz Helena Cavalcante era filha única do Barão Cavalcante, um dos homens mais ricos da região, dono de 3 fazendas de café e 2 propriedades na capital. Ela estava acostumada com luxo, com empregados atendendo cada pedido, com vestidos novos toda semana e jantares em casarões iluminados por candelabros de cristal. Mas naquele momento, viajando pela rota perigosa entre a Fazenda Santa Cruz e a Fazenda Boa Esperança, Beatriz sentia um aperto no peito que não conseguia explicar. Sua mãe havia morrido quando ela tinha apenas 8 anos. Desde então, fora criada por governantas e pelo pai que a amava, mas nunca soube como demonstrar afeto. Beatriz aprendera a bordar, tocar piano, falar francês, administrar uma casa grande. Tudo para se tornar esposa perfeita para algum fazendeiro ou comerciante rico que seu pai escolhesse. Ela nunca questionara esse destino. Simplesmente aceitara como as coisas eram. A comitiva que a acompanhava era composta por 6 guardas armados a cavalo, 2 cocheiros e 3 empregadas que viajavam numa segunda carruagem logo atrás. O pai de Beatriz não ia junto dessa vez, ocupado com negócios na capital, mas insistira que ela fosse até a Fazenda Boa Esperança para supervisionar reformas na Casa Grande. Mandara guardas de confiança justamente porque a Floresta dos Perdidos tinha essa reputação terrível. Histórias de viajantes que sumiam, de animais selvagens, de trilhas que confundiam até os guias mais experientes. Beatriz ajeitou o xale sobre os ombros enquanto o ar ficava mais frio. O sol estava descendo rápido, pintando o céu de laranja entre as copas das árvores. Ela calculou que ainda faltavam pelo menos 3 horas até chegarem ao outro lado da floresta. O líder dos guardas, seu Paulino, homem de 50 anos com bigode grisalho, cavalgava na frente abrindo caminho. De repente, um grito rasgou o silêncio da tarde. Foi tudo tão rápido que Beatriz mal conseguiu processar. Rugidos profundos e rosnados selvagens explodiram de todos os lados. Os cavalos relincharam em pânico total, empinando e jogando alguns guardas no chão. Beatriz viu vultos escuros e ágeis saltando da mata fechada, olhos amarelos brilhando na penumbra, presas à amostra. Onças e lobos, uma matilha inteira cercando a comitiva. Os gritos se multiplicaram, misturados com sons de disparos, cavalos em fuga desenfreada, ordens gritadas que ninguém conseguia ouvir direito no caos absoluto.
A carruagem de Beatriz chacoalhou violentamente quando os cavalos que a puxavam dispararam em direções opostas, quebrando os arreios. Ela foi jogada contra a lateral, bateu o ombro com força, sentiu o gosto de medo puro na boca. Seu Paulino gritava algo que ela não entendia. A porta da carruagem se abriu sozinha com o balanço. Beatriz viu uma das empregadas correndo entre as árvores, desaparecendo na escuridão da mata. Viu guardas espalhados, cavalos sem cavaleiros galopando em pânico, e viu aqueles olhos dourados se aproximando da carruagem. O instinto de sobrevivência tomou conta. Beatriz pulou da carruagem, tropeçou na barra do vestido, levantou-se e correu. Correu sem olhar para trás, sem pensar, sem escolher direção. Apenas correu para dentro da floresta, enquanto os sons de caos e desespero ficavam para trás, ecoando entre os troncos enormes. Seus sapatos de couro fino não foram feitos para correr em chão de mata. Galhos chicoteavam seu rosto, arranhavam suas mãos, prendiam-se em seu vestido. Beatriz continuou correndo, mesmo quando o fôlego queimava na garganta, mesmo quando as pernas tremiam, mesmo quando já não ouvia mais nenhum som vindo da estrada, a não ser o próprio coração trovejando nos ouvidos. Ela correu até que a escuridão da noite caiu completamente sobre a floresta. Correu até que tropeçou numa raiz grossa e caiu de joelhos na terra úmida, sem forças para levantar. Ficou ali, ofegante, tremendo, lágrimas descendo pelo rosto sujo de terra e folhas. Estava completamente sozinha, completamente perdida. A noite da floresta era diferente de qualquer escuridão que ela já conhecera. Era viva, cheia de sons estranhos, estalos de galhos, farfalhar de folhas, chamados de bichos que ela não sabia identificar. O medo era tão intenso que paralisava. Beatriz abraçou os próprios joelhos, encolheu-se contra o tronco de uma árvore enorme e chorou baixinho enquanto rezava todas as orações que sabia. As horas da noite se arrastaram como se cada minuto durasse uma eternidade. Beatriz não dormiu, não conseguiu. Cada som a fazia pular de susto. Cada sombra que se movia parecia uma ameaça. Ela pensou no pai, imaginou o desespero dele quando soubesse do ataque. Pensou nas empregadas, nos guardas, e a culpa apertou seu peito. Será que tinham sobrevivido? Será que ela era a única? Quando a primeira luz acinzentada do amanhecer começou a filtrar entre as copas das árvores, Beatriz forçou-se a levantar. As pernas doíam, os pés latejavam dentro dos sapatos inadequados, o corpo inteiro reclamava, mas ela sabia que não podia ficar ali. Precisava encontrar ajuda, encontrar uma saída, encontrar alguém. Começou a caminhar sem saber para onde. A floresta parecia infinita, cada direção idêntica à outra, árvores enormes se repetindo sem fim. O sol subiu devagar, mas a luz que chegava ao chão continuava fraca, esverdeada, criando um ambiente fantasmagórico. Beatriz tinha fome, uma sede terrível que secava a garganta e um cansaço que pesava nos ossos. Andou por horas, ou pelo menos achou que fossem horas, pois perdera completamente a noção de tempo. Tropeçou em cipós, afundou em poças de lama que arruinaram seu vestido caro, arrancou a saia que prendia demais para conseguir se mover melhor. Seu cabelo havia se soltado completamente, caindo em mechas desgrenhadas sobre os ombros. Suas mãos delicadas, que nunca haviam feito trabalho pesado, estavam arranhadas e sujas. Foi quando o desespero começava a dar lugar a uma resignação sombria que Beatriz viu algo que fez seu coração disparar. Fumaça. Uma linha fina e clara de fumaça subindo entre as árvores a uma distância que ela não sabia calcular. Fumaça significava fogo. Fogo significava gente. Novas forças brotaram do nada. Beatriz caminhou mais rápido, quase tropeçando na pressa, guiando-se por aquela linha salvadora de fumaça.
As árvores começaram a ficar menos densas. Uma clareira pequena se abriu à frente. E ali, como se fosse milagre mesmo, estava uma cabana. Era a construção simples de madeira escura, telhado de palha, uma janela pequena de cada lado da porta, chaminé de pedras toscas de onde saía a fumaça. Havia pilha de lenha cortada ao lado, machado fincado num toco, balde de água perto da porta. Sinais de que alguém morava ali. Beatriz cambaleou até a porta. Suas mãos tremiam quando ergueu o punho e bateu. 3 pancadas fracas que mal fizeram som. Esperou. Nada. Bateu de novo, mais forte dessa vez, usando o resto de energia que tinha. Por favor, sussurrou com a voz rouca. Por favor, alguém. Passos pesados se aproximaram do outro lado. A porta se abriu. O homem que apareceu era alto, devia ter mais de 1,80 m, ombros largos de quem trabalha pesado, braços fortes marcados por músculos definidos. Usava calça de tecido grosso, preso por suspensórios sobre camisa de mangas arregaçadas. Tinha barba fechada castanho escura, cabelos um pouco compridos e desgrenhados, pele bronzeada pelo sol. Mas foram os olhos que Beatriz notou primeiro, olhos castanhos, claros, que a avaliaram de cima a baixo, com expressão que misturava surpresa e algo próximo de irritação. Vicente olhou para a moça na porta e seu primeiro pensamento foi problema. Ela era obviamente gente rica, isso estava escrito em cada detalhe, mesmo com o vestido rasgado e sujo. O corte da roupa, o tecido fino, os restos de renda. Até a postura dela, mesmo exausta e visivelmente aterrorizada, tinha aquela delicadeza de quem nunca precisou lutar por nada. E gente rica, Vicente aprendera da pior forma possível, só trazia problema. Por favor, a moça disse de novo, e sua voz quebrou. Eu preciso de ajuda. Por favor. Vicente ficou parado na soleira, travando a porta com o próprio corpo, sem convidá-la a entrar. Quem é você? Perguntou com voz áspera. O que está fazendo aqui? Beatriz sentiu as lágrimas voltarem. Minha comitiva foi atacada. Eu me perdi. Estou perdida desde ontem. Eu só preciso de água, por favor, e saber o caminho para a vila mais próxima. Atacada por quê? Vicente perguntou, ainda sem se mover. Animais, Beatriz explicou, a voz tremendo. Onças, lobos, não sei. Foi tudo tão rápido. Eu corri e me perdi. Ela olhou diretamente para ele, e havia desespero genuíno naqueles olhos castanhos. Eu não tenho para onde ir. Vicente ficou em silêncio por longo momento, estudando-a. Via que ela não estava fingindo o medo, nem a exaustão. Mas ainda assim, a desconfiança apertava forte. Ele conhecia gente como ela. Conhecera bem demais. 10 anos atrás, trabalhara como carpinteiro na fazenda do Coronel Tavares, homem da alta sociedade, dono de terras enormes. Vicente era bom no que fazia, trabalhava duro, economizava cada moeda, até que ferramentas caras começaram a desaparecer e alguém precisou ser culpado. O coronel nem investigou direito. Apenas olhou para Vicente, filho de ninguém, sem família, sem nome, e decidiu que era ele. Expulsou-o sem pagar o que devia, ainda espalhou pela região que Vicente era ladrão. Ninguém mais quis contratá-lo. Sua noiva na época, moça da vila que sonhava com casamento em igreja bonita, rompeu o noivado sem olhar para trás. Não queria casar com ladrão, dissera com desprezo. Vicente perdera tudo. Trabalho, reputação, amor, futuro. Tudo porque um homem rico decidiu que ele era descartável. Desde então, construíra essa cabana no meio da floresta, longe de todo mundo, trabalhando como lenhador, vendendo madeira na vila uma vez por mês, vivendo sozinho por escolha, não confiava mais em ninguém, especialmente não em gente fina, mas a moça na sua porta estava visivelmente à beira do colapso. E por mais amargo que Vicente estivesse, não era homem de deixar alguém morrer na mata. Entre! Disse finalmente, dando um passo para o lado.
mas é só até você se recuperar. Amanhã eu mostro o caminho para a vila. Beatriz quase desabou de alívio. Obrigada, sussurrou. Muito obrigada. Ela entrou na cabana e Vicente fechou a porta atrás deles. O interior era simples, mas surpreendentemente organizado. Havia lareira de pedra onde o fogo crepitava baixo, mesa tosca de madeira com 2 cadeiras, prateleiras com mantimentos, cama estreita num canto coberta com cobertor grosso de lã, outra porta que devia levar para depósito ou despensa. Cheirava a madeira, fumaça e algo que estava cozinhando numa panela pendurada sobre o fogo. Sente ali, Vicente indicou uma das cadeiras. Vou buscar água. Ele saiu pela porta dos fundos e voltou com caneca de metal cheia. Beatriz pegou com mãos trêmulas e bebeu em goles longos, desesperados. A água estava fresca, deliciosa, a melhor coisa que ela já provara. Bebeu tudo, e ele encheu de novo sem dizer nada. Ela bebeu a segunda caneca mais devagar. Obrigada, disse de novo, limpando a boca com as costas da mão. Eu sou Beatriz, Beatriz Cavalcante. Vicente arqueou uma sobrancelha ao ouvir o sobrenome. Cavalcante. Conhecia esse nome. Barão Cavalcante, um dos homens mais poderosos da região. Então, ela era filha de barão. Claro que era. Vicente, ele disse apenas, sem oferecer sobrenome porque não tinha nenhum que prestasse. Beatriz olhou ao redor, registrando o ambiente, tentando processar que estava realmente a salvo. Você mora aqui sozinho? Perguntou. Sim. Há quanto tempo? 10 anos. Não tem família? Não. As respostas curtas e secas deixavam claro que ele não queria conversa. Beatriz entendeu o recado e ficou quieta. Vicente mexeu na panela sobre o fogo, pegou tigela de barro e encheu com ensopado que cheirava maravilhosamente bem. Colocou na frente dela com colher de pau. Come. Deve estar com fome. Beatriz olhou para o ensopado, para a tigela tosca, tão diferente da porcelana fina e talheres de prata que usava em casa. Mas a fome superou qualquer hesitação. Ela comeu, e cada colherada parecia restaurar um pouco de sua humanidade. Era simples, carne de caça com batatas e temperos, mas estava quentinho e substancioso. Vicente sentou na outra cadeira e comeu da própria tigela em silêncio. Observava a moça de canto de olho. Ela comia devagar agora, com cuidado, tentando manter alguma compostura mesmo na situação. Tinha modos delicados, jeito educado de segurar a colher. Pele clara que nunca vira sol de verdade. Mãos pequenas, sem calos. Era bonita, isso ele não podia negar. Bonita daquele jeito que moças ricas eram, bem cuidadas, bem alimentadas, protegidas de tudo. Mas beleza não significava nada. Ele aprendera isso também. Quando terminaram de comer, Vicente recolheu as tigelas e colocou num balde para lavar depois. Você pode dormir na cama, disse sem olhar para ela. Eu durmo do lado de fora. Não, Beatriz protestou imediatamente. Eu não posso tirar sua cama. Eu durmo no chão, não tem problema. Não seja tola, Vicente respondeu com rispidez. Você acabou de passar a noite na mata. Precisa descansar direito. Mas você... Eu estou acostumado, ele cortou. Faça o que estou mandando. Havia firmeza na voz dele que não abria espaço para a discussão. Beatriz assentiu, sentindo-se estranhamente tocada pela consideração brusca. Obrigada. Vicente apenas resmungou algo inaudível e saiu para buscar mais lenha. Beatriz ficou sozinha na cabana, olhando ao redor com mais atenção. Havia livro desgastado na prateleira, ferramentas bem cuidadas penduradas na parede, roupas limpas dobradas num baú. Ele vivia sozinho, mas não vivia desleixado. Havia ordem ali, rotina, cuidado. Ela se aproximou da cama e sentou cuidadosamente. O colchão era fino, recheado provavelmente com palha, mas estava limpo e o cobertor cheirava a sol. Beatriz tirou os sapatos arruinados, massageou os pés doloridos e deixou-se cair de lado.
A exaustão caiu sobre ela como onda pesada, arrastando-a para sono profundo antes mesmo que pudesse pensar em mais alguma coisa. Vicente voltou com os braços cheios de lenha e encontrou a moça dormindo. Ela estava de lado, cabelos espalhados sobre o travesseiro simples, rosto relaxado, finalmente sem aquela expressão de terror. Parecia mais nova assim, vulnerável, humana. Ele desviou o olhar rapidamente, irritado consigo mesmo por ter reparado. Colocou a lenha no lugar, verificou o fogo, cobriu melhor a panela de ensopado. Depois pegou o cobertor extra que guardava, saiu e fechou a porta com cuidado para não fazer barulho. A noite estava fria, como sempre ficava na floresta. Vicente se acomodou no pequeno alpendre de madeira na frente da cabana, enrolou-se no cobertor e fitou as estrelas que brilhavam entre as copas das árvores. Tentou não pensar na moça dormindo lá dentro. Tentou não sentir aquele incômodo estranho de ter alguém invadindo seu espaço depois de tanto tempo sozinho. Amanhã ela iria embora. Ele mostraria o caminho e ela voltaria para seu mundo de luxo, e ele voltaria para sua solidão escolhida, sem complicações. Mas quando finalmente conseguiu dormir, seus sonhos foram inquietos de um jeito que não eram há anos. Beatriz acordou com luz de sol entrando pela janela. Por um momento, ficou completamente desorientada, sem entender onde estava. Então a memória voltou em cascata. O ataque, a fuga, a floresta, a cabana, o lenhador de olhar duro. Ela sentou na cama e olhou ao redor. Estava sozinha. Ouviu sons vindos de fora, machado batendo em madeira com ritmo constante. Levantou-se, ajeitou o vestido como pôde, passou os dedos pelo cabelo tentando domar os fios rebeldes. Havia bacia com água limpa sobre a mesa, pano dobrado ao lado. Ele deixara aquilo para ela se lavar. Beatriz sentiu algo apertar no peito, gratidão misturada com surpresa. Ele era rude, claramente não queria ela ali, mas ainda assim tinha gestos de cuidado. Ela se lavou da melhor forma possível, o pano frio no rosto trazendo alívio. Sentiu-se um pouco mais humana depois. Bebeu água da caneca que também estava ali, respirou fundo e saiu. A manhã estava clara e fresca. Vicente estava a alguns metros de distância, cortando lenha com movimentos precisos e poderosos. Ele erguia o machado alto e deixava cair com força exata, rachando os troncos em pedaços perfeitos. Os músculos dos braços se contraíam a cada golpe. Gotas de suor brilhavam em sua testa, apesar do frio. "Bom dia", Beatriz disse, ficando perto da porta. Vicente pausou, limpou a testa com o braço e olhou para ela. "Bom dia. Dormiu bem?" "Sim, muito obrigada pela cama." Ele apenas assentiu e voltou ao trabalho. Beatriz ficou ali parada, sem saber o que fazer ou dizer. "Tem algo em que eu possa ajudar?" ofereceu. "Não", Vicente respondeu sem parar de cortar. "Você vai para a vila hoje. Quanto antes, melhor." A frieza na voz dele doeu mais do que Beatriz esperava. Ela entendeu, claro. Ele não a queria ali. Ela era intrusa, peso, problema. "Está bem", disse baixinho. Vicente pausou de novo, olhou para ela rapidamente e algo na expressão dela, naquela tristeza contida, o incomodou. Ele suspirou. "Tem pão e geleia na mesa. Coma antes de irmos." Beatriz voltou para dentro e encontrou o pão embrulhado em pano, geleia caseira num pote de vidro. Comeu sentada à mesa, sozinha, o silêncio da cabana pesando sobre ela. Pensou no pai que devia estar desesperado. Pensou nos guardas, nas empregadas, e a culpa voltou. Quando terminou, Vicente entrou limpando as mãos num pano. "Pronta?" "Sim." Eles saíram. Vicente trancou a cabana, pegou o facão pendurado na parede externa e começou a caminhar. Beatriz o seguiu, tentando acompanhar as passadas longas dele. A floresta parecia diferente de dia, menos ameaçadora, mas ainda imensa e confusa. "Quanto tempo até a vila?" ela perguntou depois de caminharem em silêncio por um tempo. 3 horas a pé."
3 horas. Beatriz engoliu seco. Seus pés já doíam nos sapatos arruinados, mas ela não ia reclamar. Caminharam. Vicente ia na frente, abrindo caminho quando necessário, desviando de obstáculos. Ele conhecia a floresta como a palma da mão, movendo-se com confiança que vinha de anos morando ali. "Posso perguntar uma coisa?", Beatriz disse depois de um tempo, quebrando o silêncio. "Depende da pergunta. Por que você mora sozinho aqui? É tão longe de tudo." Vicente demorou para responder. Quando o fez, sua voz tinha peso de velha mágoa. Porque gente é complicada. Floresta não é. Não tinha mais ninguém. Família, não. Mas tinha antes. Vicente parou de caminhar e se virou para encará-la. Seus olhos tinham dureza de quem não gostava de ser interrogado. "Olha, moça, eu dei abrigo, comida, vou te levar até a vila. Mas minha vida não é assunto seu. Entendeu?" Beatriz recuou como se tivesse levado tapa. "Desculpe, eu só estava tentando conversar." "Pois não tente", Vicente retrucou, e virou-se voltando a caminhar. Beatriz mordeu o lábio, sentindo as lágrimas picarem. Ela não fizera nada de errado, só tentara ser gentil, educada. Por que ele tinha tanta raiva dela? Eles continuaram em silêncio pesado. Beatriz tropeçou algumas vezes, as pernas cansadas, os pés em agonia. Mas ela se forçou a continuar. Não queria dar a ele mais motivos para estar irritado. Foi quando pararam para beber água de um riacho que Beatriz reuniu coragem para falar de novo. "Eu não quis te ofender antes. Eu sei que você não me quer ali, mas eu sou grata pela ajuda. De verdade." Vicente olhou para ela, viu a sinceridade no rosto dela e sentiu o arrependimento apertar. Ele fora grosseiro demais. Ela não merecia. Não era culpa dela que ele tivesse sido ferido por gente do mundo dela. "Está bem", disse com voz mais suave. "Esquece." "Você já foi traído por alguém rico", Beatriz disse de repente. "Por isso me trata assim." Vicente enrijeceu. "Como você sabe disso? Está escrito no jeito que você olha para mim, como se eu fosse inimiga antes mesmo de abrir a boca." Vicente desviou o olhar, apertou a mandíbula. Não era mentira. Beatriz esperou, mas ele não disse mais nada. Apenas levantou e recomeçou a caminhar. Mas algo mudara. Ele diminuíra um pouco o passo, deixando mais fácil para ela acompanhar. E quando Beatriz escorregou numa pedra molhada, foi o braço forte de Vicente que a segurou pelo cotovelo, impedindo a queda. "Cuidado", ele disse, e por um segundo suas mãos permaneceram ali, firmes e quentes. Depois, ele soltou rapidamente, como se tivesse tocado fogo. Beatriz sentiu algo estranho naquele toque breve, algo que aqueceu seu peito de um jeito que ela não entendia. "Obrigada", murmurou. Eles continuaram. A vila finalmente apareceu entre as árvores, pequena, com ruas de terra, casinhas simples, igreja no centro da praça. Vicente parou na entrada. "Ali está. Vai na igreja. O padre ajuda." Beatriz olhou para a vila, depois para Vicente. "E você?" "Eu volto para casa. Não quer nem entrar, descansar?" "Não. Tenho trabalho." Havia distância de novo na voz dele, as paredes subindo. Beatriz sentiu vontade estranha de pedir que ficasse, mas não fazia sentido. Ele cumprira o que prometera. Ela estava a salvo. Era hora de se despedirem. "Obrigada por tudo, Vicente. Eu nunca vou esquecer sua bondade." Vicente acenou brevemente com a cabeça e começou a se afastar. Mas Beatriz ainda não se movia. Ficou ali parada, observando-o ir embora. E antes que pudesse se conter, chamou. "Vicente." Ele parou, virou-se meio de lado. "Se eu precisar te encontrar de novo, como faço?" Vicente a encarou por longo momento. "Não precisa", disse finalmente. "Você tem sua vida, eu tenho a minha." E então ele virou e caminhou de volta para a floresta, desaparecendo entre as árvores, sem olhar para trás. Beatriz ficou ali, sentindo o vazio estranho abrir em seu peito.
Vazio que não fazia nenhum sentido, porque ela mal conhecia aquele homem. Mas algo naqueles 2 dias mudara alguma coisa dentro dela que ela ainda não conseguia nomear. Beatriz caminhou até a praça da vila com passos lentos, ainda olhando para trás, para o ponto onde Vicente desaparecera entre as árvores. Havia algo errado naquela despedida, algo incompleto que pesava em seu peito. Ela sacudiu a cabeça, tentando afastar o sentimento. Era apenas gratidão, disse a si mesma. Gratidão por ele ter salvado sua vida. A igreja era pequena, pintada de branco com torre sineira que se erguia modesta contra o céu azul. Beatriz subiu os degraus de pedra e empurrou a porta pesada de madeira. O interior estava vazio, silencioso, cheirando a incenso e cera de vela. Havia bancos de madeira simples, altar com imagem de Nossa Senhora, velas acesas tremulando suavemente. "Tem alguém aqui?" Beatriz chamou, sua voz ecoando no espaço. Uma porta lateral se abriu e um padre idoso apareceu, usando batina preta, cabelos brancos rareando no topo da cabeça. Ele olhou para Beatriz com surpresa, registrando o estado dela, o vestido rasgado e sujo, o cabelo desgrenhado, os pés descalços porque ela tirara os sapatos que machucavam demais. "Minha filha, o que aconteceu com você?" o padre perguntou, aproximando-se com preocupação no rosto enrugado. Beatriz sentiu as lágrimas finalmente escaparem, todo o medo e tensão dos últimos 2 dias desabando de uma vez. "Minha comitiva foi atacada na Floresta dos Perdidos. Eu me perdi. Eu sou Beatriz Cavalcante, filha do Barão Cavalcante. Por favor, preciso mandar mensagem para meu pai." O padre arregalou os olhos. "Cavalcante? Meu Deus do céu! Há expedições procurando por vocês há 2 dias. Acharam os destroços na estrada, alguns sobreviventes que contaram sobre o ataque. Pensavam que você estava morta, menina." "Os outros?" Beatriz perguntou rapidamente, segurando o braço do padre. "Os guardas, as empregadas, o que aconteceu com eles?" "Alguns sobreviveram", o padre explicou. "Seu Paulino está ferido, mas vai se recuperar. Das 3 empregadas, 2 conseguiram voltar. Perdemos 3 guardas e 1 empregada." "Mas todos achavam que você também tinha..." Beatriz cobriu o rosto com as mãos, o alívio e a tristeza se misturando. Gente tinha morrido. Pessoas que trabalhavam para sua família, que estavam ali para protegê-la. E ela sobrevivera por pura sorte. "Venha, venha", o padre disse gentilmente, guiando-a para a casa paroquial ao lado da igreja. "Vou providenciar mensageiro para seu pai imediatamente. E você precisa de roupas limpas, comida, cuidados." As horas seguintes passaram em turbilhão. O padre Domingos, se apresentou. Era homem bondoso que cuidou de Beatriz como se fosse filha. Sua governanta, Dona Josefa, senhora rechonchuda de bochechas rosadas, fez Beatriz tomar banho quente, deu-lhe roupas limpas emprestadas, tratou dos arranhões e dos pés machucados com pomadas caseiras. Beatriz comeu sopa quente, bebeu chá e aos poucos começou a se sentir humana novamente. Mas algo estava errado. Ela deveria estar aliviada, feliz por estar a salvo, ansiosa para ver o pai. Mas em vez disso só conseguia pensar na cabana na floresta, no homem solitário que a acolhera mesmo contra sua vontade. O mensageiro partiu ao meio-dia a cavalo, levando carta urgente para o Barão Cavalcante, informando que sua filha estava viva e a salvo. Beatriz sabia que o pai chegaria o mais rápido possível, provavelmente em 2 dias. 2 dias que ela passou na casa paroquial, ajudando Dona Josefa com tarefas simples, conversando com Padre Domingos, tentando não pensar em Vicente. Mas quanto mais tentava não pensar, mais ele ocupava seus pensamentos. Ela se pegava lembrando dos olhos dele, castanhos claros com aquela mistura de dureza e algo mais embaixo que ele escondia. Lembrava das mãos fortes segurando o machado,
da voz áspera que ainda assim tinha momentos de gentileza. Lembrava de como ele cortara a lenha para mantê-la aquecida, deixar a água limpa para ela se lavar, oferecer a sua própria cama mesmo sem gostar dela. Por que ele morava sozinho daquele jeito? O que tinha acontecido para fazê-lo desistir das pessoas? E por que ela se importava tanto? Na manhã do terceiro dia, Beatriz estava ajudando Dona Josefa a estender roupas no varal quando ouviram cavalgada rápida. Ela se virou e viu 5 cavaleiros entrando na praça, liderados por homem alto de bigode grisalho e roupas finas, seu pai. "Papai!" Beatriz gritou, largando o cesto de roupas e correndo. O barão Cavalcante desceu do cavalo antes mesmo do animal parar completamente e abriu os braços. Beatriz se jogou neles, sentindo o aperto forte, o cheiro familiar de tabaco e água de colônia cara. Ele a abraçou, como não abraçava desde que ela era pequena, apertando-a contra o peito, enquanto sua voz saía embargada. "Minha filha, minha menina. Graças a Deus, graças a Deus." Beatriz chorou no ombro dele, deixando sair tudo que havia segurado. O pai a afastou um pouco, segurando seu rosto com as 2 mãos grandes, olhos escuros, examinando cada detalhe, como se precisasse ter certeza de que era real. "Você está bem? Está machucada? O que aconteceu?" "Estou bem, papai", Beatriz garantiu. "Eu me perdi na floresta, mas encontrei abrigo. Estou bem. Abrigo onde? Com quem?" Beatriz hesitou. "Uma cabana. Um lenhador me acolheu e me trouxe até a vila." O barão franziu a testa. "Um lenhador? Quem? Onde ele está? Preciso agradecer a esse homem, recompensá-lo por ter salvado minha filha." "Ele já foi embora", Beatriz disse rapidamente. "Ele não quis nada. Só me ajudou e voltou para casa." O pai a estudou por momento, como se sentisse que havia algo mais na história, mas não insistiu. Estava muito aliviado por tê-la de volta. "Vamos para casa, filha. Sua família toda está desesperada. Seus tios, seus primos, todos achando que você tinha partido." Beatriz assentiu, mas enquanto subia na carruagem confortável que o pai trouxera, enquanto se despedia de Padre Domingos e Dona Josefa com gratidão, enquanto iniciava a viagem de volta para casa, tudo o que conseguia pensar era na cabana silenciosa no meio da floresta e no homem que escolhera viver longe do mundo. As semanas que se seguiram foram estranhas para Beatriz. Ela voltara para sua vida de luxo, para o casarão grande com dezenas de cômodos empregados, vestidos novos para substituir os que perdera, jantares formais, visitas de parentes aliviados. Todo mundo queria ouvir a história do ataque, da sobrevivência, do milagre. Mas Beatriz descobriu que não conseguia se reajustar. As conversas superficiais a entediavam. Os vestidos elaborados pareciam prisões desconfortáveis. O excesso de tudo, comida, luxo, gente, a sufocava. Ela se pegava olhando pela janela do quarto para as árvores no horizonte, pensando na floresta, na simplicidade da cabana, no silêncio que não era vazio, mas cheio de paz. E pensava em Vicente, constantemente. Seu pai percebia que algo estava diferente. Beatriz, antes obediente e conformada com seu papel, agora questionava. Quando ele mencionou retomar conversas sobre casamento com filho de comerciante rico, ela disse que não estava pronta. Quando tentou envolvê-la em planejamento de bailes e eventos sociais, ela inventava desculpas. Uma noite, 6 semanas após seu retorno, Beatriz estava na biblioteca folheando o livro que não conseguia ler quando seu pai entrou. Ele se sentou na poltrona de couro ao lado dela, acendeu charuto e ficou em silêncio por momento. "Você está diferente", ele disse finalmente. Beatriz fechou o livro. "Estou. É por causa do que aconteceu? Você está com medo? Traumatizada?" "Não é isso, papai. Então, o que é?" Beatriz respirou fundo. "Aqueles dias na floresta me mostraram algo. Uma vida diferente.
mais simples. E eu não consigo parar de pensar se a vida que tenho aqui é realmente o que eu quero. O barão tirou o charuto da boca, surpreso. Do que você está falando, Beatriz? Estou falando que talvez eu não queira casar com o homem rico que você escolher. Talvez eu não queira passar a vida dando festas e bordando e sendo esposa decorativa. O pai franziu a testa. Esse lenhador, ele disse lentamente, tem algo mais sobre ele que você não me contou? Beatriz sentiu o rosto esquentar. Não, ele apenas me ajudou. Mas você está pensando nele, não era pergunta. Beatriz baixou os olhos, incapaz de mentir. Talvez. O barão suspirou pesadamente. Beatriz, você é moça inteligente. Entende que o que está sentindo é apenas gratidão confundida com outra coisa. Esse homem salvou sua vida. É natural que sinta conexão. Mas isso passa. E se não passar? Vai passar, o pai insistiu com firmeza. Você é cavalcante. Tem responsabilidades, posição social. Não pode jogar tudo isso fora por causa de fantasia. Mas e se não for fantasia? Beatriz pressionou, surpreendendo-se com a própria coragem. E se for real? O pai se levantou, a paciência esgotando. Chega, Beatriz. Você vai esquecer esse homem. Vai se casar bem, como sua mãe teria querido. Vou dar tempo para você se recuperar do trauma. Mas essa conversa absurda acaba aqui. Ele saiu da biblioteca, deixando Beatriz sozinha com coração acelerado e decisão se formando. Ela não ia esquecer, não conseguia e, mais importante, não queria. Na manhã seguinte, Beatriz acordou antes do amanhecer, vestiu roupas simples de montaria, escreveu carta curta para o pai e selou ela mesma um cavalo no estábulo. Enquanto a casa ainda dormia, ela partiu. Cavalgar sozinha era loucura, ela sabia, mas algo maior que medo ou bom senso a impulsionava. Precisava voltar, precisava ver Vicente de novo, precisava saber se o que sentia era correspondido ou se ela estava realmente apenas fantasiando. A viagem até a vila levou o dia inteiro. Beatriz chegou ao anoitecer, foi direto à casa paroquial. Padre Domingos se surpreendeu de vê-la, mas acolheu-a como sempre. Aquele lenhador que me ajudou, Beatriz perguntou sem rodeios. O senhor sabe onde fica a cabana dele? Padre Domingos coçou a barba branca, pensativo. Vicente? Ele vive bem isolado. Por quê? Preciso vê-lo. Agradecer adequadamente. O padre a estudou com olhar sabido. Você tem certeza disso, filha? Tenho. Ele suspirou. Eu posso dar indicações, mas a trilha não é fácil. Talvez seja melhor pedir que alguém o traga até a vila. Não, Beatriz disse com determinação. Eu vou até lá. Na manhã seguinte, com o mapa tosco que o padre desenhou e provisões que Dona Josefa insistiu que levasse, Beatriz partiu a cavalo para a floresta. Seguiu as indicações, marcas em árvores específicas, bifurcações, riacho que devia atravessar. Levou 3 horas, mas finalmente avistou a clareira e a cabana familiar. Seu coração disparou quando desmontou. O que ela ia dizer? Como explicar que voltara? Vicente ia achar que ela era louca. Talvez fosse mesmo. Mas antes que pudesse bater na porta, ela se abriu. Vicente estava ali, e a expressão de choque absoluto no rosto dele teria sido cômica em outra situação. Beatriz, ele disse, e havia algo em sua voz, surpresa misturada com algo que ela não conseguia identificar. O que você está fazendo aqui? Eu precisava te ver, ela disse simplesmente. Por quê? Porque não consigo parar de pensar em você. O silêncio que se seguiu foi carregado, intenso. Vicente a encarou, e ela viu várias emoções passarem por seu rosto. Confusão, descrença, e algo mais quente, mais perigoso. Você não devia estar aqui, ele disse finalmente, mas sua voz estava rouca. Eu sei. Você tem sua vida lá, família, futuro. Eu sei. Então por que voltou?
Beatriz deu um passo à frente, porque aqueles 2 dias aqui foram mais reais que toda a minha vida até agora. Porque quando olho para você, vejo alguém que me salvou sem esperar nada em troca. Porque ela parou, respiração acelerada, coragem falhando no último momento. Vicente desceu o degrau que o separava, ficando perto demais, olhando para ela com intensidade que fazia seu estômago revirar. Porque o quê? Ele pressionou, voz baixa. Porque acho que estou me apaixonando por você, Beatriz sussurrou. Vicente fechou os olhos, como se estivesse com dor. Você mal me conhece. Então me deixa conhecer. Beatriz. Ele abriu os olhos, e havia conflito ali, desejo lutando contra medo e desconfiança. Eu não sou homem para você. Sou lenhador. Não tenho nome, não tenho fortuna, não tenho futuro para oferecer. Você merece alguém do seu mundo. E se eu não quiser ninguém do meu mundo, você só está confusa. Gratidão não é amor. Isso não é gratidão, Beatriz insistiu, e havia certeza em sua voz. Eu sei a diferença. Vicente passou a mão pelo cabelo, frustrado. Seu pai vai me matar. Meu pai não manda no meu coração. Algo mudou no olhar dele com essas palavras. Algo se quebrou. Vicente, dê uma chance, Beatriz pediu baixinho. Só uma chance. Me deixa ficar. Se depois de um tempo você ainda achar que é loucura, eu volto. Mas me deixa tentar. E o que eu vou fazer com você aqui? Ele perguntou, mas a resistência estava enfraquecendo. Me ensina a viver como você vive. Me ensina sobre a floresta, sobre cortar lenha, sobre cozinhar em fogo de chão. Me ensina a ser livre. Vicente olhou para ela por longo momento. Via a determinação no rosto dela, a sinceridade nos olhos. E contra todo o seu melhor julgamento, contra toda a experiência que ensinara a não confiar, sentiu algo cedendo dentro dele. 1 semana, disse finalmente. Você fica 1 semana. Depois decide se realmente quer isso. O sorriso que iluminou o rosto de Beatriz foi como o sol nascendo. 1 semana. E assim começou o período mais transformador da vida de ambos. Beatriz aprendeu rápido que vida na floresta era trabalho constante. Vicente não a poupava, tratava-a não como moça frágil, mas como pessoa capaz. Ele a ensinou a cortar lenha, começando com troncos finos, mostrando como posicionar os pés, como segurar o machado, como deixar o peso da ferramenta fazer o trabalho. Na primeira vez que ela conseguiu rachar um tronco sozinha, o orgulho que sentiu foi intenso. Olhou para Vicente buscando aprovação e encontrou um pequeno sorriso no canto da boca dele. Não está mal, foi tudo o que ele disse, mas soou como elogio imenso. Ele a ensinou a buscar água no riacho, a reconhecer plantas comestíveis, a fazer armadilhas para peixes. Beatriz trabalhava até as mãos doerem, até o corpo inteiro reclamar, mas havia satisfação nisso que ela nunca experimentara fazendo bordado ou tocando piano. À noite, jantavam juntos à mesa pequena, e as conversas foram ficando mais longas, menos guardadas. Vicente começou a falar sobre seu passado aos poucos, contando sobre o pai que morrera quando ele era menino, a mãe que fizera o possível para criá-lo sozinha, mas que também partira cedo demais. Sobre trabalhar desde os 12 anos, aprender carpintaria, sonhar em ter oficina própria um dia. E então contou sobre o coronel Tavares, sobre a acusação falsa, sobre perder tudo em questão de dias. Beatriz ouviu com o coração apertado, entendendo finalmente de onde vinha aquela desconfiança, aquela raiva contra gente como ela. Sinto muito, disse quando ele terminou. Sinto muito que fizeram isso com você. Vicente deu de ombros, mas ela via que ainda doía. Por isso você odeia nobres. Não odeio, ele corrigiu. Só aprendi a não confiar. E eu? Beatriz perguntou suavemente. Você confia em mim? Ele olhou para ela através da mesa, o fogo da lareira dançando entre eles. Estou tentando, admitiu. Era honestidade crua.
E Beatriz a apreciou mais que qualquer promessa florida. Obrigada por tentar. A semana passou rápido demais. Cada dia, Beatriz sentia-se mais em casa ali. Seus músculos se acostumaram ao trabalho, suas mãos desenvolveram calos, sua pele bronzeou levemente. Ela amarrou o cabelo em tranças práticas, usava as roupas simples que Vicente arranjara na vila e descobriu que nunca se sentira mais bonita, mais completa. E entre eles, algo crescia. Estava nos olhares que duravam mais que necessário. No jeito que ele corrigia a postura dela ao ensinar algo, mãos firmes em seus ombros, enviando calor por todo o corpo dela. No jeito que ela sorria para ele e via algo suavizar naquele rosto duro. Na vez que choveu forte e ficaram presos dentro da cabana, sentados perto demais na frente da lareira, conversando por horas sobre tudo e nada, e quando o silêncio caiu, foi cheio de tensão elétrica que nenhum dos dois teve coragem de romper. No último dia da semana, Beatriz acordou com peso no coração. Era dia de decidir. Vicente não mencionou nada durante o café da manhã, mas ela sabia que ele estava esperando. À tarde, estavam cortando lenha juntos quando Beatriz finalmente parou, largou o machado e o encarou. A semana acabou, disse. Vicente parou também, limpou o suor da testa. Acabou. Eu não quero ir embora. Algo passou pelo rosto dele. Alívio tão forte que ele não conseguiu esconder completamente. Tem certeza? Absoluta. Vicente deu um passo em direção a ela. Sua família vai vir te buscar. Eu sei. Vão tentar te levar de volta. Eu sei. E você vai lutar para ficar? Mesmo perdendo tudo que tem? Beatriz segurou o olhar dele. Não vou perder nada que importe. Vou ganhar tudo que realmente quero. E o que você quer? Vicente perguntou, voz baixa, perigosa. Você, Beatriz disse simplesmente. Essa vida, essa liberdade, eu quero você. Vicente fechou a distância entre eles em 2 passos e puxou-a para beijo que continha semanas de resistência quebrada. Beatriz derreteu contra ele, braços subindo para seu pescoço, e o beijo aprofundou, faminto, desesperado, perfeito. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar. Vicente apoiou a testa na dela. Eu não devia deixar isso acontecer, murmurou. Mas deixou. Mas deixei, ele admitiu. Porque você me deixa louco, moça. Desde que bateu naquela porta. Bom, Beatriz sorriu. Porque você também me deixa louca. E se você se arrepender? Não vou me arrepender. Como pode ter tanta certeza? Beatriz segurou o rosto dele entre as mãos. Porque pela primeira vez na vida eu escolhi. Eu escolhi você. Eu escolhi essa vida. Eu escolhi ser feliz do meu jeito. E essa certeza vale mais que qualquer dúvida. Vicente a beijou de novo, mais devagar dessa vez, como promessa. Está bem, disse contra seus lábios. Fica comigo. Vou ficar. Os meses que se seguiram foram os mais felizes que qualquer um dos dois já experimentara. Beatriz transformou a cabana, trouxe pequenos toques, flores em vasos simples, cortinas nas janelas, organização nova que Vicente nunca se importara em fazer. Ela aprendeu a cozinhar, primeiro queimando metade das tentativas, fazendo Vicente rir daquele jeito raro e precioso, depois melhorando, orgulhando-se cada vez que conseguia fazer refeição que ele repetia. Trabalhavam lado a lado, ela ajudando a cortar lenha que ele vendia na vila uma vez por mês. E nessas idas à vila, as pessoas começaram a notar. A moça que vivia com Vicente, alguns fofocavam, claro, mas a maioria via algo mais profundo, um homem que voltara a sorrir, uma mulher que escolhera amor sobre ouro. Padre Domingos os visitou uma vez, mais para verificar que estava tudo bem que para julgar. Encontrou-os felizes, claramente apaixonados, e deu bênção discreta. Deus enxerga o coração, não o papel, disse antes de partir.
Mas Beatriz sabia que essa paz não duraria para sempre. Seu pai eventualmente viria, e ela precisava estar pronta para enfrentá-lo. A confrontação chegou numa manhã de outono, 4 meses depois que Beatriz decidira ficar. Eles ouviram cavalos antes de ver. Muitos cavalos. Vicente e Beatriz estavam trabalhando na horta quando a comitiva surgiu na clareira. 10 homens armados, e na frente, cavalgando o cavalo negro magnífico, o Barão Cavalcante. O rosto do pai estava esculpido em raiva e dor. Ele desmontou com movimentos duros, ignorou completamente Vicente e caminhou direto até Beatriz. Você tem noção do que fez? Do escândalo? Da preocupação? Eu pensei que tinha perdido você de novo. Papai, Beatriz começou tentando manter a voz firme. Eu deixei carta explicando. Carta dizendo que ia jogar sua vida fora por uma fantasia, o barão cortou. Que ia viver na floresta com um estranho, ao invés de voltar para casa, para sua família, para seu lugar. Este é meu lugar agora, Beatriz disse. E havia força em sua voz que Vicente reconheceu, força que ela desenvolvera nesses meses. O barão finalmente olhou para Vicente e o desprezo em sua expressão era claro. Você aproveitou-se de minha filha quando ela estava vulnerável. Manipulou-a. Vicente deu um passo à frente, plantando-se firme. Com todo respeito, senhor, eu não aproveitei nada. Ela voltou por vontade própria. Eu tentei mandá-la embora. Mentiras! O barão cuspiu. Você viu oportunidade de subir na vida, de pegar para você, moça rica. Quanto quer? Quanto é seu preço para sair da vida dela? Vicente sentiu a raiva familiar subir. Aquele desprezo de gente rica, achando que tudo se resolvia com dinheiro. Mas antes que pudesse responder, Beatriz se colocou entre eles. Chega, ela disse alto. Papai, eu amo você. Mas não vou voltar. O rosto do barão empalideceu. O quê? Eu escolho ficar aqui. Com ele. Renuncio à herança, ao nome, a tudo que for preciso. Mas não volto. Beatriz, você está louca. Isso é loucura. Você não pode... Posso sim, ela cortou. Tenho 23 anos, sou maior de idade e escolho minha própria vida. O barão olhou para a filha e, pela primeira vez, viu não a menina obediente que criara, mas mulher decidida que ela se tornara. Viu a força nela, a certeza, e algo dentro dele se quebrou. Você realmente ama esse homem? Amo. Mais que sua família? Mais que tudo que construímos? Papai, Beatriz disse mais suavemente, não é sobre amar menos vocês. É sobre finalmente me amar também. Sobre escolher felicidade real ao invés de vida bonita, mas vazia. O barão ficou em silêncio longo tempo. Depois se virou para Vicente. E você? Ama minha filha ou só quer o que ela representa? Vicente segurou o olhar dele sem vacilar. Amo ela, não o que ela representa, não de onde ela veio. Amo a mulher que trabalha ao meu lado, que ri quando queima o jantar, que me faz acreditar que talvez eu mereça ser feliz. E juro pelo que tenho de mais sagrado que vou cuidar dela pelo resto da minha vida. A sinceridade crua nas palavras era impossível de negar. O barão viu, e algo nele cedeu. Ele olhou de volta para Beatriz, viu a felicidade genuína no rosto dela e suspirou pesadamente. Você tem certeza absoluta disso? Tenho, papai. Não vai se arrepender nunca. O pai assentiu devagar. Então que Deus os abençoe. Mas saiba, ele olhou para Vicente com firmeza. Se machucar minha filha, eu volto. E não será conversa. Não vou machucá-la, Vicente prometeu. O barão abraçou Beatriz uma última vez, apertado, e ela sentiu as lágrimas dele no seu cabelo. Você sempre foi mais forte que eu percebia, murmurou. Sua mãe ficaria orgulhosa. Depois ele montou no cavalo, deu última olhada para a cabana onde sua filha escolhera viver e partiu com seus homens, deixando Beatriz e Vicente sozinhos na clareira.
Eles se abraçaram, apertado, aliviados, vitoriosos. Acabou, Beatriz sussurrou. Ele entendeu. Vicente a afastou só para olhar em seus olhos. Você tem certeza? Ainda dá tempo de voltar. Ela sorriu. Eu já estou em casa. E se viram finalmente livres, finalmente juntos, sem barreiras. O beijo que compartilharam foi diferente de todos os outros. Era promessa, era começo, era para sempre. Os 2 primeiros anos vivendo juntos foram de aprendizado e transformação para ambos. A cabana que antes abrigava apenas a solidão de Vicente, agora pulsava com vida, com risos, com conversas que se estendiam pelas noites ao redor da lareira. Beatriz se tornou parceira verdadeira no trabalho, não apenas ajudante. Ela aprendeu a afiar machados, a escolher madeira de qualidade, a negociar preços justos quando iam à vila vender lenha. Vicente, por sua vez, aprendeu a baixar as paredes que construíra tão cuidadosamente. Descobriu que podia confiar novamente, que podia amar sem medo de ser traído, que merecia a felicidade que Beatriz trazia. Ele a observava enquanto ela cantava trabalhando na horta, e seu peito se enchia de algo tão intenso que às vezes assustava. Nunca imaginara que fosse possível sentir assim, tão completo, tão em paz. Mas a vida na floresta não era sempre fácil. Havia desafios constantes que testavam não apenas sua capacidade de sobreviver, mas a força do amor que construíam juntos. O primeiro inverno foi particularmente duro. As chuvas começaram em maio e não pararam por semanas. O telhado da cabana, que precisava de reparos a tempos, começou a vazar em 3 pontos diferentes. Beatriz acordou uma noite com gotas frias pingando em seu rosto. Vicente, ela chamou baixinho, tocando o ombro dele. Está chovendo dentro de casa. Ele acordou imediatamente, acostumado a sono leve de quem vive isolado. Praguejou baixinho ao ver a água escorrendo pelas vigas de madeira. Vou ter que subir no telhado amanhã, disse, já calculando o trabalho que teria pela frente. Na chuva? Beatriz perguntou preocupada. Não tem jeito. Se continuar assim, o teto inteiro vai apodrecer. Na manhã seguinte, apesar dos protestos de Beatriz, Vicente subiu no telhado escorregadio com ferramentas e palha nova. Ela ficou embaixo, segurando a escada, o coração na garganta cada vez que ele escorregava ou se desequilibrava. Tome cuidado, por favor, implorava, a chuva encharcando-a completamente. Estou bem, Vicente respondia, mas havia tensão em sua voz enquanto trabalhava contra o tempo e os elementos. Levou 3 dias de trabalho perigoso, mas ele conseguiu reparar o telhado. Quando finalmente desceu, exausto e encharcado, Beatriz o abraçou com força. Não faça mais isso sozinho, disse contra seu peito. Da próxima vez, eu subo com você. Vicente riu, abraçando-a de volta. Você tem medo de altura. Tenho mais medo de te perder. Ele afastou-a apenas para olhar em seus olhos, vendo a preocupação genuína ali. Tocou seu rosto com mão áspera. Não vai me perder. Eu prometo. Não prometa o que não pode controlar, Beatriz sussurrou. Só prometa que vai ser cuidadoso. Isso eu posso prometer. Momentos como esse se repetiam, pequenas crises que fortaleciam o vínculo entre eles. Quando Beatriz ficou doente com febre alta no meio do inverno, foi Vicente quem a cuidou dia e noite, fazendo chás de ervas que aprendera com a mãe, trocando panos frios na testa dela, segurando sua mão quando ela tremia de frio, apesar de todas as cobertas. Ele não saiu do lado dela por 3 dias, dormindo sentado na cadeira ao lado da cama, acordando a cada hora para verificar se ela estava melhorando. Quando a febre finalmente quebrou e Beatriz abriu os olhos encontrando Vicente ali, exausto, mas vigilante, ela sentiu o amor expandir dentro do peito de um jeito que doía, de tão intenso. Você ficou, murmurou com voz rouca. Onde mais eu estaria? Ele respondeu simplesmente, mas havia emoção crua em sua voz. Você podia estar descansando.
Trabalhando, cuidando das coisas. Vicente segurou a mão dela entre as suas. Não existe nada mais importante que você. Nada. Beatriz chorou então, lágrimas silenciosas de gratidão e amor. Vicente as enxugou gentilmente e a beijou na testa. Descansa agora. Eu estou aqui. E enquanto ela voltava a dormir, dessa vez um sono tranquilo de recuperação, Vicente finalmente permitiu-se relaxar, apoiando a cabeça na beirada da cama e agradecendo a Deus por não tê-la perdido. A primavera trouxe novos desafios de natureza diferente. Beatriz estava na horta plantando sementes de tomate quando ouviu cavalos se aproximando. Seu corpo enrijeceu automaticamente, memórias do ataque há 2 anos, voltando em flash. Mas eram apenas 2 cavaleiros, e quando se aproximaram ela reconheceu um deles. Era seu Martim, o velho caçador que visitava Vicente ocasionalmente, e com ele vinha homem mais jovem que Beatriz não conhecia. Vicente saiu da oficina de carpintaria que construíra atrás da cabana, limpando as mãos em pano. Seu Martim, cumprimentou. Que surpresa boa. O velho caçador desmontou com movimentos cuidadosos de quem sente a idade nos ossos. Moço, trouxe notícia. E trouxe também meu sobrinho Rodrigo. Ele está precisando de ajuda. O jovem, que devia ter uns 25 anos, desceu do cavalo e estendeu a mão para Vicente. Seu tio me contou que o senhor é o melhor carpinteiro da região. Estou construindo casa para minha família na vila e preciso de alguém que entenda do ofício. Vicente hesitou, trocando olhar rápido com Beatriz. Faz tempo que não trabalho com carpintaria de verdade. Só faço móveis simples aqui. O senhor foi injustiçado lá atrás. Rodrigo disse diretamente. Meu tio me contou, mas na vila as pessoas sabem que aquilo foi mentira. O coronel Tavares morreu há 2 anos, e antes de morrer, confessou para o padre que tinha acusado o senhor falsamente. Que foi o próprio filho dele quem roubava as ferramentas para vender e comprar bebida. Vicente ficou completamente imóvel. Como? A verdade saiu, seu Martim explicou. E as pessoas na vila querem fazer reparação. Rodrigo aqui é o primeiro, mas tem mais gente interessada no seu trabalho. Sua reputação pode ser limpa, moço, se você quiser. Beatriz viu o impacto da notícia no rosto de Vicente. 10 anos ele carregara aquela acusação, aquela mancha em seu nome. E agora descobria que estava inocentado. Ela se aproximou e tocou seu braço suavemente. Vicente? Ele olhou para ela, e havia tantas emoções em seu rosto que Beatriz mal conseguia processá-las todas. Alívio, raiva pelo tempo perdido, medo de esperança. Preciso pensar, disse para Rodrigo. Me dá uns dias? Claro, o jovem concordou, mas espero sua resposta. Pagamos bem e com honestidade. Depois que os visitantes partiram, Vicente ficou em silêncio por longo tempo, parado no meio da clareira, olhando para o nada. Beatriz esperou, sabia que ele precisava processar. Finalmente ele falou. 10 anos, disse com voz áspera. 10 anos eu carreguei aquela culpa. E agora dizem que estou inocentado. Como se fosse simples assim. Não é simples, Beatriz disse suavemente. Mas é justiça. Melhor tarde que nunca. O que eu faço com isso agora? Você decide o que quer fazer. Pode aceitar o trabalho, pode recusar, pode voltar para a vila e reconstruir sua reputação, pode ficar aqui na floresta. Ela segurou as mãos dele. Mas seja qual for sua decisão, eu estou com você. Vicente a puxou para abraço apertado, enterrando o rosto no cabelo dela. E se eu quiser voltar, trabalhar de novo como carpinteiro, significa que teríamos que nos mudar para perto da vila. Beatriz se afastou para olhar em seus olhos. Vicente, eu deixei vida de luxo em casarão enorme para viver numa cabana na floresta. Você acha que eu me importo onde moramos, desde que seja com você? Mas você ama aqui. Eu amo você. Ela corrigiu. O lugar é só lugar. Vicente a beijou então, profundo e demorado, gratidão e amor se misturando. Quando se separaram,
Ele tinha decisão no olhar. Vou aceitar o trabalho, disse. Não para provar nada para ninguém, mas porque é bom trabalhar com as mãos, criar coisas. E porque talvez seja hora de parar de me esconder. Beatriz sorriu, orgulhosa dele. Então vamos fazer isso juntos. A transição não foi imediata. Vicente precisou de meses para se sentir confortável, voltando à vila regularmente, lidando com pessoas que antes o haviam condenado. Mas Beatriz estava sempre ao seu lado, seu apoio inabalável. E aos poucos, a comunidade viu que Vicente era homem de palavra, trabalhador talentoso, honesto em cada negócio. O trabalho de carpintaria prosperou. Vicente construiu a casa de Rodrigo com perfeição, e logo outras encomendas vieram. Móveis, reformas, até uma pequena capela que o padre Domingos sonhava construir há anos. Vicente contratou ajudantes, ensinou seu ofício e descobriu satisfação em passar conhecimento adiante. Com o dinheiro que começou a entrar, mais do que eles precisavam para viver simples como gostavam, Vicente teve ideia. Beatriz, disse numa noite enquanto jantavam, e se construíssemos casa nova? Não aqui na floresta, mas também não exatamente na vila, um meio termo. Terra suficiente para horta grande, oficina adequada, mas perto o bastante da comunidade. Beatriz considerou, sorrindo. Uma casa nossa de verdade? Que construímos juntos desde o início. Exatamente, eu adoraria isso. E foi o que fizeram. Compraram terra bonita na beira da floresta, com vista para as montanhas, riacho correndo nos fundos. Vicente desenhou a casa ele mesmo. Nada muito grande, mas sólida, confortável, com janelas grandes que deixavam luz entrar. E por 2 anos, eles construíram juntos. Beatriz ajudou em tudo, desde carregar tábuas até martelar pregos. Suas mãos, que um dia foram delicadas e inúteis, agora eram fortes e capazes. Ela trabalhava sob o sol, suando, sorrindo, mais feliz do que jamais fora em toda a sua vida anterior. Houve momentos memoráveis durante a construção. Como o dia em que Vicente estava no telhado colocando telhas e Beatriz, embaixo, olhou para cima e disse do nada que ele era o homem mais bonito que já vira. Vicente quase caiu de surpresa, mas quando desceu, puxou-a para beijo que deixou ambos sem ar. Você é louca, disse contra os lábios dela, mas é minha louca. Ou a tarde em que estavam pintando as paredes internas e acabaram brincando, respingando tinta um no outro, rindo como crianças, até que Vicente a encurralou contra a parede recém-pintada, manchando ainda mais ambos, e a beijou devagar, saboreando, fazendo o tempo parar. Momentos assim eram tesouros, memórias que construíam junto com a casa. A casa ficou pronta na primavera do 4º ano desde que Beatriz bateu naquela porta pedindo abrigo. Era linda na sua simplicidade, rodeada por jardim que Beatriz começara a plantar, oficina de carpintaria de Vicente aos fundos, horta generosa de um lado. Era lar verdadeiro, construído com amor e trabalho. Na noite em que se mudaram oficialmente, acenderam fogo pela primeira vez na lareira nova. Vicente abraçou Beatriz por trás, enquanto ela admirava a sala, o chão de madeira polida, as cortinas simples mas bonitas nas janelas, a mesa grande que ele fizera com as próprias mãos. Feliz? Perguntou baixinho perto do ouvido dela. Mais que feliz, Beatriz respondeu, virando-se nos braços dele, completa. E se beijaram ali, na casa que construíram juntos, cercados pelo futuro que escolheram criar. Mas a vida ainda tinha uma reviravolta para oferecer. Certa manhã, 6 meses depois da mudança, Beatriz acordou sentindo-se estranha, enjoada, tonta, diferente. Ignorou por alguns dias, achando que talvez fosse algo que comera. Mas quando os sintomas continuaram e ela percebeu que seu corpo estava mudando de formas sutis que reconhecia das conversas que ouvira entre mulheres casadas, a verdade a atingiu. Estava grávida.
O medo inicial foi intenso. Ela e Vicente nunca haviam falado sobre filhos. Não planejavam, mas também não evitavam. Simplesmente viviam, amando-se, trabalhando juntos, sendo felizes. E agora havia vida crescendo dentro dela. Beatriz esperou o momento certo para contar. Escolheu noite tranquila, depois do jantar, quando estavam sentados na varanda olhando as estrelas. Vicente, disse suavemente, preciso te contar uma coisa. Ele olhou para ela, notando a seriedade. O que foi? Beatriz respirou fundo. Estou esperando um bebê. O silêncio que se seguiu foi longo. Vicente a encarou, processando, e ela viu tantas emoções passarem por seu rosto que não conseguiu identificar todas. Medo, surpresa e então, lentamente, algo que parecia esperança cautelosa. Tem certeza? Tenho. Todos os sinais estão aqui. Vicente passou a mão pelo cabelo, levantou, deu alguns passos, voltou. E você? Como se sente? Assustada, Beatriz admitiu honestamente. Mas também feliz? Eu acho. Não sei. E você? Como se sente? Vicente se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos. Vou ser honesto. Estou apavorado. Nunca fui pai. Não sei se vou ser bom nisso. E tenho medo. Ele engoliu seco, voz ficando rouca. Tenho medo de te perder. Já vi mulheres sofrerem muito no parto. Não aguento a ideia de algo dar errado com você. Beatriz apertou as mãos dele. Nós vamos enfrentar isso juntos, como enfrentamos tudo até agora. E vai dar certo. Tem que dar certo. Vicente a abraçou, apertado, e ela sentiu-o tremer ligeiramente. Eu não aguento te perder, murmurou. Você é tudo que eu tenho. E eu não vou a lugar nenhum, Beatriz prometeu, embora não pudesse ter certeza. Mas precisava acreditar. Os meses de gravidez foram mistura de alegria e ansiedade. Vicente se tornou super protetor, não deixando Beatriz fazer trabalho pesado, insistindo que ela descansasse mais, comesse bem, não se esforçasse. Ela o achava adorável e exasperante ao mesmo tempo. Eu não sou de vidro, protestava quando ele a impedia de carregar balde de água. Mas você está carregando algo precioso, ele rebatia, e eu não vou arriscar. Dona Josefa, a governanta do Padre Domingos, visitava regularmente para verificar como Beatriz estava. Ela tinha experiência, ajudara dezenas de partos na vila. A menina está forte, dizia para Vicente. Vai dar tudo certo, pode acreditar. Mas Vicente não conseguia se livrar do medo. À noite, quando Beatriz dormia, ele ficava acordado ouvindo a respiração dela, tocando sua barriga que crescia, rezando para todos os santos que conhecia pedindo proteção. Beatriz percebia o medo dele e tentava tranquilizá-lo como podia. Conversavam sobre o futuro, sobre ensinar o filho ou filha a amar a floresta como eles amavam, sobre passar valores de trabalho honesto e amor verdadeiro. E aos poucos, Vicente começou a se permitir esperança. Começou a construir berço de madeira nas horas vagas, esculpindo detalhes delicados, colocando todo o seu amor em cada entalhe. O parto começou numa madrugada de setembro, quase 5 anos exatos desde que Beatriz batera naquela porta na floresta. Ela acordou Vicente com contração forte, e ele entrou em pânico completo. Vou buscar Dona Josefa, disse, já se vestindo freneticamente. Calma, Beatriz disse, respirando através da dor. Ainda vai demorar. Mas sim, busca ela. Vicente cavalgou mais rápido que nunca até a vila, acordou Dona Josefa e voltou em tempo recorde. A governanta assumiu o controle com eficiência de anos de prática. Vicente, você vai ferver água, trazer panos limpos e depois vai sair daqui, instruiu. Eu não vou sair, Vicente protestou. Eu fico. Dona Josefa olhou para ele, viu a determinação e o medo em igual medida e suspirou. Está bem, mas fica onde eu mandar e faz o que eu disser. O trabalho de parto durou horas.
Foram as piores horas da vida de Vicente, vendo Beatriz em dor, não podendo fazer nada além de segurar sua mão, limpar seu rosto suado, sussurrar encorajamentos. Ela era tão forte, tão corajosa, apertando a mão dele até os ossos doerem, respirando como Dona Josefa instruía. E então, quando o sol começava a nascer, tingindo o céu de rosa e dourado, o choro de bebê encheu a casa. "É menina", Dona Josefa anunciou, sorrindo amplamente enquanto limpava a pequena. "Uma menina linda e saudável." "E Beatriz?" Vicente perguntou, ainda não olhando para o bebê, todos seus olhos em Beatriz, que estava pálida e exausta, mas viva. "Beatriz está bem?" "Estou bem", Beatriz sussurrou, sorrindo cansadamente. "Estou aqui. Estamos todas bem." Só então, Vicente permitiu-se relaxar. As lágrimas que segurou a noite toda finalmente caíram enquanto Dona Josefa colocava o bebê embrulhado nos braços de Beatriz. Ela era pequena, perfeita, com um tufo de cabelo escuro e face rosada. Vicente se aproximou, tocou delicadamente a bochecha minúscula com um dedo áspero de carpinteiro. "Ela é linda", murmurou maravilhado. "Ela é nossa", Beatriz corrigiu. "Nossa família." Vicente beijou Beatriz na testa, depois no nariz, depois nos lábios. "Obrigado", sussurrou. "Obrigado por ficar, obrigado por lutar, obrigado por me dar tudo isso." "Eu te amo", Beatriz disse simplesmente. "Eu te amo mais." A pequena Clara, nome que escolheram porque significava luz, e ela trouxera luz para ambos, cresceu rodeada de amor. Vicente se revelou pai dedicado e gentil, o oposto do homem duro e fechado que fora. Beatriz o via brincar com a filha, conversar com ela mesmo quando ainda era pequena demais para entender, e seu coração transbordava. Os anos passaram em sucessão feliz. A oficina de carpintaria prosperou ainda mais, Vicente se tornando conhecido em vilas vizinhas. Beatriz mantinha a casa e a horta, mas também começou a ensinar mulheres da região a ler e escrever, compartilhando a educação que recebera. Ela nunca se arrependeu da escolha que fizera, nem por um segundo. Seu pai visitava ocasionalmente, a relação deles tendo se curado com o tempo. Ele via que ela era genuinamente feliz, e isso era tudo que um pai podia querer. Trouxe presentes para a neta, conversou com Vicente homem a homem e finalmente o aceitou verdadeiramente na família. E numa tarde de verão, 7 anos depois daquele dia em que Beatriz bateu naquela porta pedindo abrigo, eles estavam sentados na varanda da casa que construíram juntos. Clara, agora com 2 anos, brincava no jardim, correndo atrás de borboletas, rindo com um som que era música para ambos. Beatriz estava recostada no peito de Vicente, ele abraçando-a por trás, ambos observando a filha. "Você se arrepende de alguma coisa?" Vicente perguntou de repente. Beatriz pensou por momento. "Me arrependo de ter demorado tanto para encontrar você", respondeu finalmente. "De ter desperdiçado 22 anos vivendo vida que não era minha. Mas me arrepender de ter batido naquela porta? De ter ficado? De ter construído tudo isso com você? Nunca. Nem por um segundo." Vicente a apertou mais. "Eu era homem morto antes de você chegar. Vivo, mas morto por dentro. Você me salvou tanto quanto eu te salvei naquele dia." "Nós nos salvamos um ao outro", Beatriz corrigiu. "Porque é isso que o amor faz. Não precisa de um salvador e um salvo. Precisa de 2 lutadores que escolhem lutar juntos." Ele a fez virar de frente para ele e a beijou, ainda com aquela intensidade que nunca diminuíra com os anos. Clara viu e correu para eles, rindo e exigindo abraço também. Eles a puxaram para o meio, os 3 se amontoando na cadeira da varanda, abraçados, rindo. E enquanto o sol começava a descer, pintando tudo de dourado, aquela família que nascera de uma porta batida, numa noite de desespero, se aqueceu no amor que construíram.
Um amor que provara que às vezes é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. Que classe social não define valor, que cicatrizes do passado podem ser curadas por mãos certas, e que o verdadeiro lar não é onde nascemos, mas onde escolhemos plantar raízes e crescer. Beatriz olhou para Vicente, viu o sorriso tranquilo no rosto dele, tão diferente do homem fechado que conhecera, e soube que tinha feito a escolha certa. Não a escolha fácil, não a escolha que todos aprovariam, mas a escolha certa para ela. A escolha do coração. E no final, essa era a única escolha que verdadeiramente importava. Os anos continuaram em paz abençoada. Vicente envelheceu com dignidade, a barba ficando grisalha, linhas de riso marcando seu rosto. Beatriz manteve a força e a graça, seu cabelo mostrando fios de prata como medalhas de honra. Clara cresceu linda e forte, absorvendo os valores dos pais, aprendendo que amor verdadeiro era sobre parceria, respeito, trabalho conjunto. A pequena oficina se tornou um negócio respeitado. Vicente nunca ficou rico nos padrões de onde Beatriz viera, mas eles tinham tudo o que precisavam e, mais importante, tinham um ao outro. E no final do dia, quando sentavam juntos na varanda que ele construíra, olhando o pôr do sol sobre as montanhas, sabiam que eram os mais ricos de todos. Porque riqueza verdadeira não se mede em ouro ou terras. Mede-se em momentos roubados, em mãos entrelaçadas, em olhares que dispensam palavras, em parceria que sobrevive a todas as tempestades. Mede-se em amor que não desiste, que não se cansa, que escolhe ficar dia após dia, ano após ano, e essa riqueza eles tinham em abundância. A história da moça rica que bateu na porta do lenhador pedindo abrigo e encontrou amor para a vida toda se tornou lenda na região. Contavam para os jovens como exemplo de que o coração sabe o que quer, mesmo quando a razão discorda. Que coragem, às vezes, é deixar o conhecido para abraçar o incerto. Que felicidade verdadeira vem de escolhas autênticas, não de caminhos impostos. E nas noites tranquilas, quando Vicente e Beatriz se deitavam juntos na cama que dividiam há tantos anos, ele a puxava para perto e sussurrava as mesmas palavras que dissera inúmeras vezes, mas que nunca perdiam o significado. Obrigado por ter batido na minha porta. E ela sempre respondia a mesma coisa. Obrigado por ter aberto. Porque no final era exatamente isso. Uma porta que se abriu quando ambos precisavam. E através dela, dois corações solitários encontraram o caminho um para o outro. Encontraram lar, encontraram paz, encontraram amor que duraria para sempre. E essa, a mais linda de todas as histórias de amor, era deles para guardar, para sempre.